Olá, boa tarde, amados irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê. Que o nosso agradecimento chegue até você em forma de muitas bênçãos e que o Deus da misericórdia nos acolha, trazendo muita saúde, muita paz, coragem para passarmos por esse momento de dificuldade em que estamos vivendo, humildade e muito amor no coração de cada um, né, meus irmãos? Eu sou a Márcia Cândido e convido você a ficar conosco até às 15 horas em mais um programa Conhecendo a Igreja. Hoje é 13 de março, né, de 2021. E o programa Conhecendo a Igreja tem como tema São José, o pai adotivo de Jesus e também padroeiro do Ceará. E também os 10 mandamentos da igreja. Você conhece, meus irmãos, os 10 mandamentos da igreja? Se você não conhece, você terá a oportunidade de aprender hoje aqui no nosso programa Conhecendo a Igreja. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vocês ficarão com o José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar um pouco sobre o culto a São José, já que próxima sexta-feira é dia 19 de março, dia de São José, celebrado padroeiro do nosso estado do Ceará, patrono da igreja. Então vamos falar um pouco sobre o culto a São José e também sobre os mandamentos da igreja. Você pode estar se perguntando agora, neste momento, e a igreja tem mandamentos? Tem sim, meus amados irmãos. E quantos são, José? São 5 mandamentos. Então nós iremos hoje falar um pouco sobre estes mandamentos, né? O que eles dizem, o que eles nos ensinam, o que eles nos orientam. Então vamos lá iniciar nossa conversa falando para vocês que hoje como base temos o Catecismo da Igreja Católica, mais uma vez, e deve ser sempre a base para os nossos programas, pois ele encerra toda a doutrina da Igreja Católica e nos orienta na vida da igreja, e um texto do professor Felipe Aquino sobre o culto a São José e sobre também os mandamentos da Igreja Católica. Então vamos lá. O culto a São José. Segundo a tradição católica, celebrava-se a festa de São José já no século IV. No templo de que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, mandou construir no lugar do presépio de Belém, na capela dedicada a São José, que existe ainda hoje naquele lugar, dentro da Basílica da Natividade em Belém. Há também tradições do século V de festa comemorando a fuga da Sagrada Família para o Egito. O nome de São José aparece pela primeira vez mencionada em 19 de março nos martirológios de Reims. Pela primeira vez, esta festa foi celebrada pelos beneditinos de Abadia de Winchester no ano 1030. O Papa Bento XIV afirma que em 1124, em Bolonha, na Itália, se comemorava solenemente a festa de São José. No século XV, Gerson, o grande teólogo chanceler da Universidade de Sorbonne,
pediu no Concílio de Constança, 1417, uma festa em honra de São José e Maria. Em 1620, o Papa Gregório XV incluiu a festa entre as de preceito. Em 1651, a festa foi fixada em 19 de março. Então, meus amados irmãos, como nós vemos aí, já desde muito tempo a Igreja celebra São José. São José recebe um culto especial da Igreja, protodulia. Duas festas lhe são celebradas: 19 de março, esposo da Virgem Maria, e 1º de maio, São José Operário. A festa de 19 de março normalmente cai no meio da Quaresma. Então a Igreja abre neste dia uma exceção litúrgica e celebra com paramentos brancos a festa do glorioso Pai de Jesus Cristo. É um dia da Quaresma que a Igreja retira o roxo. E também se canta o Glória na festa de São José, mesmo estando no período da Quaresma, porque a Igreja abre esta exceção para o pai adotivo de Jesus, nessa grande festa de São José, que cai no meio da Quaresma. A Igreja, antes de canonizar um santo, faz um longo e cuidadoso exame de sua vida e exige provas evidentes de sua santidade. Não faltam, porém, santos constituindo exceção a essa regra, entre os quais São José. José era um homem justo. Estas palavras encerram o exame, as provas e todo o processo de canonização de fato. Como os escritos dos evangelistas são palavras de Deus, segue-se que José foi proclamado justo, isto é, santo pelo próprio Deus. A Igreja, para assegurar os fiéis a respeito de sua santidade, não fez mais que repetir-lhes as palavras inspiradas por Deus a São Mateus. A Igreja o fez desde os primeiros anos de sua existência, ao ler e explicar o Evangelho. Porém, durante 800 anos aproximadamente, limitou-se ao que escrevera a seu respeito e não propunha publicamente a admiração e veneração dos cristãos, nem com festas, nem com funções solenes, nem com livros como atualmente. Então, o que é que o professor Felipe Aquino nos diz neste parágrafo? Que por 800 anos a Igreja publicamente não celebrou, mas ela celebrava São José nos corações dos cristãos. Então todo cristão convertido sabia que São José era tido como justo, o pai de Jesus Cristo, como santo. Então ele tinha essa consideração internamente e celebrava São José em seu coração, em suas orações, nas suas celebrações familiares. Naqueles tempos, a Igreja visava, antes de tudo, estabelecer profundamente na alma dos fiéis a fé em Cristo e propagá-la entre os hebreus e gentios. Por isso, devia insistir, sobretudo, nas verdades fundamentais da fé, esperando tempos mais adequados e tranquilos para as partes integrantes e acessórias. Então, como nós vemos agora, meus amados irmãos, neste parágrafo, é o que aconteceu com a Virgem Maria. Primeiro se estabeleceu a pregação em Cristo, a fé, as bases da Igreja, para depois se colocar as festas dos santos, se colocar os dogmas marianos, se colocar as festas litúrgicas devidas
a São José e a Virgem Maria, Mãe Imaculada de Jesus. Mas você pode estar se perguntando, mas e antes não se celebrava? A igreja, quando vem proclamar uma festa, quando vem proclamar um dogma, esse dogma, essa festa já é vivida pela fé dos cristãos há muito tempo. Então, a fé que os cristãos tinham em São José, na sua intercessão, assim como na Virgem Maria, já era vivenciada no seu dia a dia, embora não tivesse uma festa litúrgica. Mas vamos aos fatos. Além disso, a igreja devia manifestar Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estas verdades eram negadas por alguns hereges, ensinando que Jesus Cristo era um simples homem, nascido de Maria, como todos os outros homens. Em tais circunstâncias, se a igreja propusesse São José como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo, os pagãos não teriam percebido tudo quanto ensina a fé a esse respeito. Os próprios cristãos recém-convertidos não teriam compreendido bem como o santo não é pai natural de Jesus, mas somente pai adotivo. Antes de promover amplamente o culto a São José, a igreja precisou lutar durante cerca de 800 anos para vencer as terríveis heresias que ameaçavam o conteúdo da fé deixada por Cristo, o que São Paulo chamava de a sã doutrina da fé. Umas heresias negavam o dogma da Santíssima Trindade, adocionismo, monarquianismo, patripacionismo. Outras negavam a divindade de Jesus, como o arianismo, que era pregado pelo bispo Ário, que foi combatido por Santo Atanásio. A divindade do Espírito Santo, o macedonismo. Negavam que Jesus fosse homem verdadeiro, monofisismo, que tivesse encarnado de verdade, docetismo, que tinha uma vontade humana, monoteletismo, etc. E tantas outras heresias. Enquanto esse mar agitado por falsos profetas e hereges não foi acalmado, a igreja não pôde falar de devoção a São José e de outras importantes. Mas se não existia naqueles tempos o culto público a São José, reinava, porém, no coração dos cristãos um culto privado. O Evangelho falava então do Santo Patriarca, como atualmente muitos padres e doutores, entre os quais São João Crisóstomo, Santo Epifânio, São João Damasceno, Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho, exaltaram as suas virtudes e, em especial, a justiça, a virgindade e a paternidade espiritual em relação a Jesus. E os cristãos reverentes à doutrina do Evangelho e dóceis às exortações dos padres, invocavam e honravam São José em suas casas. Encontrou-se no Oriente uma preciosa gema atribuída ao primeiro século com a inscrição: São José, assisti-me nos trabalhos e alcançai-me a graça. Também nas catacumbas de Roma, em algumas igrejas antigas e casas particulares, foram descobertas imagens atribuídas aos primeiros séculos. Honravam privadamente a São José. O culto privado precedeu ao culto público. Como eu disse antes, a igreja, quando vem proclamar um culto público, ele já é praticado no coração dos cristãos, no seu privado, ou seja, o culto privado entre as famílias já é largamente vivenciado. Apenas consolidada a fé com o testemunho do sangue dos mártires, com os escritos dos padres e doutores,
com a prova dos milagres e o magistério infalível da Igreja, não tardaram os papas a promover com grande solicitude o culto público a São José, instituindo festas em sua honra, aprovando práticas devotas para invocar-lhe a proteção e enriquecendo-as com recorrerem com frequência a esse grande santo. A primeira festa de São José era celebrada a princípio somente na Igreja grega e estava fixada em 20 de julho. O Papa Sisto IV, em 1471 a 1484, incluiu-a no breviário e no missal, 19 de março. Julga-se ter sido este o dia da morte de São José. Depois, outros papas ocuparam-se desta festa. Inocêncio VIII elevou-lhe o ofício a rito duplo. Gregório XV estendeu-a a toda a cristandade e declarou o dia em que cai, 19 de março, festa de preceito. Clemente X, em 1670, elevou-a a rito duplo de segunda classe e compôs ele próprio o hino Te Giuseppe Celebrante, que se canta nas vésperas. Em 1714, Clemente XI recompôs todo o ofício dessa festa, ofício e missa próprios de São José, e finalmente Pio IX, em 1870, elevou o ofício a rito duplo de primeira classe. Mas não parou aí o cuidado da Igreja em festejar dignamente o pai de Jesus e esposo de Maria. Paulo III acrescentou à festa de São José a de seus esponsais de Maria, festa que era celebrada a 23 de janeiro e depois estendida a toda a Igreja por Bento XIII, em 1725. A essas duas festas acrescentou-se uma terceira chamada do Patrocínio de São José, festa que entronizada na Igreja em fins do século XVIII, foi elevada a rito duplo de segunda classe em 1741 por Bento XIV e estendida a toda a Igreja em 1847 por Pio IX. Enfim, em 1956, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, a ser celebrada em rito duplo de primeira classe no dia 1º de maio, Dia Universal do Trabalho. No culto público dos santos, além das missas, existem as práticas de devoção que a Igreja institui ou aprova para invocá-los em nossas necessidades. Ora, a respeito de São José, a Igreja fez o que já fizera para com a Virgem Santíssima. A Maria foi dedicado o dia de sábado e o mês de maio, por isso chamados Dia e Mês de Maria. Também a São José se dedicaram a quarta-feira e o mês de março, que se chamam Dia e Mês de São José. Desde o século XVII, os fiéis costumam dedicar a São José às quartas-feiras. Essa prática nasceu num convento beneditino de Chalons e espalhou-se rapidamente pelo mundo todo católico. As mesmas indulgências concedidas pela Igreja a quem fazia com as devidas disposições o mês de Maria eram concedidas a quem fazia o mês de São José. Em 1967, o Papa Paulo VI atualizou as indulgências e alterou algumas formas de obtê-las na Constituição Apostólica sobre as indulgências. Da mesma forma que há uma devoção especial às 7 dores e aos 7 gozos de Maria, há também uma devoção especial às 7 dores e aos 7 gozos de São José. A Igreja não quer que seja separado o doce nome de José dos de Jesus e Maria. Quer, portanto, que se diga nas invocações:
Jesus, José e Maria. Para São José, da mesma forma que para Maria, existem rosários, coroinhas, ladainhas, orações, jaculatórias, hinos, a fim de honrá-lo e invocá-lo. A Igreja honra Maria com o culto especial de hiperdulia, de ordem superior ao culto dado aos outros santos, e a São José, embora não tenha decretado isso, tributam todos os fiéis o culto de protodulia, ou seja, honram-no com o maior, o primeiro entre os santos depois de Maria. Então, a Virgem Maria vem antes de Jesus, abaixo de Jesus. São José vem logo abaixo da Virgem Maria, e depois de São José vem todos os outros santos, que é o culto de dulia. A Igreja teve, portanto, extremo cuidado para que São José fosse honrado como convém. A divina providência lhes unira os nomes e destinos, e a Igreja, seguindo o exemplo da providência, uniu-os nos lábios e no coração de seus fiéis, unindo-os em muitas práticas de piedade. Há um axioma que diz: Gloria sanctorum imitativo eorum. A glória dos santos está na imitação de suas virtudes. Na missa do patrocínio de São José se reza: de qualquer tribulação que clamem a mim, ouvir-lhes-ei e dar-lhes-ei sempre a minha proteção. São José é o chefe da Sagrada Família, intercessor de todas as famílias cristãs, é o patrono dos operários e trabalhadores, é o patrono universal da Igreja e protetor do corpo místico de Cristo, e o padroeiro da boa morte e das almas atribuladas. E no estado do Ceará também é conhecido como o santo que se roga pelo inverno, né? São José, a esperança dos trabalhadores, dos agricultores em São José, para se obter um bom inverno e ter fartura nas lavouras. Então, muitos são os documentos dedicados a São José. Vários são os papas que dedicaram especial culto a São José, como nós lemos antes. Eu vou agora falar alguns dos documentos da Igreja que celebram São José. Quemadam modum Deus, de 8 de dezembro de 1870, decreto do Sua Santidade o Papa Pio IX, proclamando São José como patrono da Igreja. Inclitum Patriarcam, de 7 de julho de 1871, carta apostólica de Sua Santidade o Papa Pio IX, concedendo as prerrogativas litúrgicas dos patriarcas às festas de São José. Quamquam Pluris, de 15 de agosto de 1889, carta encíclica de Sua Santidade o Papa Leão XIII, sobre a necessidade de se recorrer ao patrocínio de São José, junto ao da Virgem Mãe de Deus, das dificuldades dos tempos atuais. Bonus Sane, 25 de julho de 1920, carta encíclica de Sua Santidade o Papa Bento XV, motu próprio no cinquentenário da proclamação de São José como patrono universal da Igreja. Levou-se da tutu, 19 de março de 1961, carta apostólica do Papa João XXIII, devoção a São José, padroeiro do Concílio Vaticano II. Redemptoris Cultus, 15 de agosto de 1989, a exortação apostólica do Sumo Pontífice São João Paulo II sobre a figura e missão de São José na vida de Cristo e da Igreja. Bom, meus irmãos, se você está em sintonia da Rádio JC Guaçucê e se você está gostando, continue conosco. Lembrando que no dia 20 de março acontecerá aqui no nosso programa Conhecendo a Igreja o sorteio de uma belíssima imagem da Sagrada Família. A Rádio JC Guaçucê, juntamente com a Maninho Promotora, doou uma belíssima imagem da Sagrada Família para ser sorteado aqui, e o sorteio será no dia 20, como eu acabei de falar. Para você participar,
ligue no 088-981-351790. Peça uma música, mande um alô, diga a localidade onde você mora e você estará participando desse sorteio. Bom, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. E desde já eu agradeço a você pela audiência e pelo carinho que você tem depositado para mim e para o José Rodrigues. E o nosso alô especial hoje vai para Zezinho Pinheiro, Victor Viana, Antônia Leandro, João Antônio, Terço dos Homens de Barra de Santa Rosa, Terço dos Homens de Aparecida, Terço dos Homens de Camaragibe, Terço dos Homens de Santa Luzia, Terço dos Homens de Pereira Barreto, Terço dos Homens da Diocese de Alagoinha, Limoeiro do Norte, Santa Mena, e também para os aniversariantes da semana, Regivânia em Iguatu, Keila Guedes aqui em Guaçucê, Diácono Carlos Genê, Terço dos Homens e Pescadores de Homens de Cristo em João Pessoa, Maílson Sátiro lá na comunidade de Igarói, Elizabeth Martins, Pedrina Pereira, Marileide Santos, José Valdenor de Oliveira, Paloma Micaele e Glice lá em Parambu. Parabéns, que a presença de Deus se torna cada vez mais forte em suas vidas, protegendo, fortalecendo, guiando. Muitas felicidades a todos e um feliz aniversário. Escutaremos agora, meus irmãos, Meu Bom José. Se você está gostando, não mude de sintonia, continue conosco. Lembrando que daqui a pouco tem a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Continue conosco, a gente volta já já. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este teu meio filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Bem forte! Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Como estávamos falando sobre São José, muitos foram os papas que falaram do culto, que dedicaram ofícios. Muitos foram os santos que falavam da devoção a São José, muitos são os documentos. Ano passado, 8
de dezembro, o Papa Francisco proclamou o ano a São José, o ano de São José. E hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre o culto a São José. Agora vamos passar para os mandamentos da igreja. Quantos são, quais são, o que diz, está no Catecismo da Igreja Católica. Vamos a estas respostas, amados irmãos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 2030, artigo 3º, tem como tema a Igreja, mãe e educadora. É em igreja, diz o parágrafo 2030, em comunhão com todos os batizados que o cristão realiza sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da igreja aprende o exemplo da santidade, reconhece a figura e a fonte da igreja em Maria, a Virgem Santíssima, discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem, descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam e que a liturgia celebra no rito do santoral. No parágrafo seguinte, a vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, no seio do corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia. Na liturgia e na celebração dos sacramentos, oração e doutrina que se conjugam com a graça de Cristo para iluminar e alimentar o agir cristão. Como o conjunto da vida cristã, da mesma forma, a vida moral encontra sua fonte e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico. A igreja, coluna e sustentáculo da verdade, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Então, meus amados irmãos, gravemos bem este parágrafo 2032, no seu finalzinho aí, metade em diante. Compete à igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. No parágrafo 2036, a autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância exigida pelo Criador é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da Igreja exerce parte essencial de sua função profética de anunciar aos homens o que os homens são de verdade e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus. No parágrafo anterior, 2035, vem falar do grau da participação na autoridade de Cristo, que é assegurado pelo carisma da infalibilidade. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina, estende-se ainda a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. No parágrafo 2037, a lei de Deus confiada à Igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito de ser instruídos nos preceitos divinos salvíficos
que purificam o juízo e com a graça curam a razão humana ferida. Tem o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja, mesmo que sejam disciplinares. Tais determinações exigem a docilidade na caridade. Os mandamentos da Igreja. No parágrafo 2041, os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral no crescimento do amor de Deus e do próximo. O primeiro mandamento da Igreja: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. O segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. Terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Garante um mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. O quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para nos fazer adquirir domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. O quinto mandamento: ajuda a igreja em suas necessidades. Ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Então, está aí uma parte dos parágrafos dedicados aos 5 mandamentos da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, edição típica Vaticana. Então, vamos ao texto, falar um pouco sobre os mandamentos da Igreja. Uma coisa que muitos católicos não sabem, por isso não cumprem, é que existem os 5 mandamentos da Igreja, além dos 10 mandamentos da lei de Deus. Eles não foram revogados pela Igreja com o novo catecismo de João Paulo II em 1992. É preciso entender que mandamento é algo obrigatório a todos os católicos, diferente de recomendações, conselhos, etc. Cristo deu poderes à sua igreja para estabelecer normas para a salvação do povo. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, verso 16. Em verdade, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Mateus 18, 18. Então a igreja legisla com o poder de Cristo, e quem não a obedece, não obedece a Cristo e, em consequência, ao Pai. Para a salvação do povo, então a igreja estabeleceu 5 obrigações que todo católico tem de cumprir, conforme ensina o catecismo da igreja. Ele diz: os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de vida moral, ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas
promulgadas pelas autoridades pastorais têm como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Parágrafo 2041. Note que o catecismo diz que isto é o mínimo indispensável para o crescimento na vida espiritual. Podemos e devemos fazer muito mais, pois isto é apenas o mínimo obrigado pela Igreja. Ela sabe que, como mãe, tem filhos de todos os tipos e condições, portanto, fixa sabiamente apenas o mínimo necessário, deixando a cada um conforme a sua realidade. Faça mais, e devemos fazer mais. E nós sabemos, amados irmãos, que muitos não fazem nem o mínimo. Muitos são os que não se confessam há 2 anos, 5 anos, 10 anos. Muitos são os que não comungam há 5 anos, 10 anos, uma vida inteira, sem a graça da Eucaristia, sem se alimentar do corpo de Cristo. Então vamos ao primeiro mandamento: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Ordena aos fiéis que santifique o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas, em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem e dos santos, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, em que se reúne a comunidade cristã, e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. Os dias santos, com a obrigação de participar da missa, são estes, conforme o catecismo: devem ser guardados, além dos domingos, o dia de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, no Brasil é um domingo, passou-se a domingo, a Ascensão, também no domingo, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, de Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, de Sua Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e Assunção, também um domingo, de São José, 19 de março, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, também no domingo, e por fim de todos os santos, domingo. Código de Direito Canônico, número 1246. Segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. É claro que é pouco se confessar uma vez ao ano. Seria bom que cada um se confessasse ao menos uma vez por mês. Fica mais fácil de se lembrar dos pecados e ter a graça para vencer os pecados. E a Virgem Maria, em suas aparições, recomenda que seja de 15 em 15 dias, pelo menos. Muitos papas se confessam diariamente. Então, para você ver a graça que é este sacramento da reconciliação. Terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O período pascal vai da Páscoa até a festa da Ascensão e garante um mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Também é muito pouco comungar ao menos uma vez ao ano. A Igreja recomenda, não obriga, a comunhão diária. Seria uma graça muito grande para o cristão ter a comunhão diária, né? E nós sabemos que Jesus já disse no Evangelho, não me lembro agora a passagem, o parágrafo, nem o versículo, mas Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo.
Então, meus amados irmãos, é palavra de vida, é palavra do Evangelho, palavra de Jesus. Temos que buscar a comunhão em estado de graça. Então, por isso, confessar-se de uma vez por mês, que é a recomendação, seria muito bom e uma graça muito grande na nossa vida e crescimento espiritual. O quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. No Brasil é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Este jejum consiste de um leve café da manhã, um almoço leve e um lanche leve à tarde, sem mais nada no meio do dia, nem o cafezinho. Quem desejar pode fazer um jejum mais rigoroso. O obrigatório é o mínimo. Os que já têm mais de 60 anos estão dispensados da obrigatoriedade, mas podem fazer se desejarem. E também os menores de 18 anos não têm essa obrigação, não é obrigatório praticar o jejum, mas se desejarem, podem fazê-lo. Diz o catecismo que o jejum determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. O quinto mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Não é obrigatório que o dízimo seja de 10% do salário, nem o catecismo, nem o Código de Direito Canônico obriga isto, mas é bom e bonito. E também está na Bíblia a recomendação que seja 10%. Lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10, salvo engano. O importante é, como disse Paulo, dar com alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria, segundo Coríntios, capítulo 9, verso 7. Esta ajuda às necessidades da igreja pode ser dada em parte na paróquia e em outras obras da igreja. Conforme preceitua o Código de Direito Canônico, as conferências episcopais de cada país podem estabelecer outros preceitos eclesiásticos para o seu território, ou seja, cada bispo tem autonomia de estabelecer certos preceitos para a sua diocese. E roguemos a São José, patrono da igreja, pai adotivo, pai espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, para que venha a graça, a misericórdia de nosso Senhor em nosso encontro. Neste tempo que vivemos tão difícil, desta pandemia, onde os governantes querem nos tirar a graça dos sacramentos, querem fechar as igrejas. Então rezemos esta Ave Maria final com toda a força do nosso coração, com toda a nossa intenção, com toda a nossa alma, para que se levantem bispos de coragem para combater a bandeira, para combater essa grande e terrível, esse terrível mal que é de fechar as igrejas. Como nós lemos nos parágrafos aqui falando sobre os mandamentos da igreja, que incorre justamente na salvação das almas, o fechamento das igrejas. Nós, aqui no Ceará, o governador do estado, Camilo Santana, decretou mais um decreto terrível, lockdown, fechando tudo a partir de hoje, sábado. Então, com certeza irá fechar as igrejas, irá nos tirar a Santa Missa, a Eucaristia.
com a desculpa de salvar vidas. Rezemos pedindo que os nossos bispos se preocupem com a salvação das almas, com a salvação da vida eterna, a nossa alma. Que Deus suscite coragem no coração desses bispos e não se satisfaçam com um decreto de um governo iníquo que visa tirar aquilo que é mais sagrado para o cristão, os sacramentos. O sacramento da Eucaristia, ou seja, nos afastar de Cristo, que está presente na Eucaristia. Que Deus possa impregnar a alma de nossos bispos, de nossos sacerdotes, pelo zelo de salvar as almas. Porque o mais importante é a vida eterna. Meus amados irmãos, é muito sofrimento ver que eles não se conformem em receber um auxílio onde o governo paga metade dos salários dos funcionários das paróquias, como ano passado as paróquias receberam essa ajuda de custo para ficarem fechadas as igrejas. Então, cada paróquia que tem o seu funcionário registrado, carteira assinada, o governo pagou metade do salário deles, dos funcionários, para que os bispos, para que os padres fechassem as igrejas, fechando assim a porta do céu, o nosso encontro com Jesus Cristo Eucarístico. Rezemos, meus amados irmãos, com toda a força do nosso coração, para que se levantem bispos, sacerdotes com zelo pela salvação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva São José, viva Cristo Rei. Virgem Maria, intercedei por nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Amanhã é domingo, o primeiro dia da semana, e tudo começa outra vez. Que os nossos dias sejam de muita paz, muita oração. Vamos rezar o texto em família, pedir a intercessão de nossa mãe, ela que juntamente com José criaram Jesus e formaram a família de Nazaré. Vamos pedir pelas nossas famílias, família que reza unida sempre estará. Vamos pedir a intercessão deles pelo fim da pandemia. O mundo está vivendo um caos, gente passando necessidade, passando fome. E nós só chegaremos, meus irmãos, ao fim dessa pandemia com muita oração. Se nós acreditarmos na misericórdia de Deus, colocarmos os nossos joelhos no chão e rezarmos. Só assim nós alcançaremos esse objetivo, que é chegar ao fim da pandemia. Rezarei agora a oração de São José para finalizar. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e a Maria. Mostrai-lhes que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da família de Nazaré, sede o Pai e protetor da nossa família. Impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e a Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Agora, meus irmãos, vocês ficarão com Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Até no próximo final de semana, se assim Deus nos permitir.